Em 1976, o meu pai foi abordado na rua por dois jovens, um americano e um brasileiro, segundo o que me lembro, e eles, na realidade, pediram o endereço ao meu pai. E o meu pai, apressado para ir trabalhar, rapidamente lhes passou o endereço, até nem percebendo que se haveria alguma consequência. Algum tempo mais tarde, eles passaram na nossa casa. E nós achámos estranho, dois estrangeiros a tocarem à porta, que queriam falar connosco. E depois, nesse dia, um bocadinho mais tarde, meu pai não podia naquele preciso momento, e disseram que voltariam mais tarde. E assim foi. Entraram em nossa casa, e o que é curioso, nesse primeiro dia eles não apresentaram nenhuma mensagem espiritual, mas apenas se apresentaram, e foi um momento bastante engraçado de nós conhecermos aqueles estrangeiros. Não era muito comum ou normal nós recebermos pessoas que não conhecíamos em casa, então foi muito especial conhecermos aqueles dois rapazes que depois disseram que mais tarde iriam voltar e que, como missionários, ia apresentar uma mensagem. E eu lembro-me que a nossa excitação de conhecer aqueles dois jovens é porque eles também disseram que iam cantar hinos para nós. E nós pensámos, cantar hinos, tem que ser um hino nacional ou um hino de outro país qualquer, porque estávamos muito longe de imaginar que íamos aprender hinos da igreja, hinos religiosos. E então éramos miúdos, estávamos super animados por ter aquelas visitas em nossa casa, que eram amigos do pai. Eu, nessa altura, tinha só 8 anos, portanto foi uma novidade alguém falar sobre religião. Depois esses missionários combinaram que viriam dar uma lição mais tarde, e foi então nesse preciso momento que nós começámos a conhecer acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Claro, eles falaram sobre a primeira visão, e lembro-me de eu achar que era uma coisa mesmo nova para mim, um jovem que tinha tido uma visão, que tinha visto Deus o Pai e o Filho de Jesus Cristo, e aquilo foi uma mensagem muito interessante, apesar da minha tenra idade, a nossa tenra idade. De alguma forma estávamos ali ávidos de conhecimento, de queremos conhecer mais, e foi uma experiência em família, à volta da mesa redonda da nossa casa, o pai, a mãe e nós os 4, sim. O Miguel, o Diniz, a Cristina. Os missionários começaram a ensinar as várias lições, na altura chamavam-se palestras, não era? As palestras missionárias. Eles utilizavam uma pasta com umas gravuras, com os vários princípios, e eu lembro perfeitamente da primeira visão. O facto de um jovem ter tido uma visão, ter sido chamado como um profeta, e depois também me lembro muito especialmente da lição do plano de salvação, é que eles tinham uns círculos que explicavam a pré-existência, a vinda à Terra, o véu de esquecimento, e ter entendido ali um bocadinho do plano, mais ou menos, não é? Nós éramos muito, muito jovens, e esse foram umas mensagens muito, muito interessantes que tocaram. A primeira vez que vimos outros membros da igreja foi quando nos convidaram para ir ao Hotel Roma. Hotel Roma. Eu lembro perfeitamente, fomos, é um domingo de manhã, nós tínhamos por hábito de ter muitas atividades no domingo de manhã com o pai, jogarmos à bola, andarmos de bicicleta, e aquele domingo foi diferente porque não fizemos isso para ir ao Hotel Roma. E quando entramos no Hotel Roma, eu pessoalmente fiquei deslumbrado com as pessoas todas muito atarefadas. Todos pareciam conhecerem-se, um grande nível de amizade, muita simpatia, fomos muito bem recebidos, e lembro-me de assistir às primeiras reuniões da igreja, que eram no hotel, de cantarmos os hinos em congregação, ouvirmos mensagens espirituais muito, muito interessantes, e depois, quando saímos, dissemos, então prontos, gostámos muito da nossa reunião, e eu lembro dos missionários dizerem, então até para a semana, e nós, até para a semana? Isto vai ser todas as semanas assim, porque estávamos com a ideia que aquilo seria apenas uma reunião, uma vez, talvez na vida. E compreendemos, naquela altura, eu compreendi pelo menos, que ao pertencer à igreja teria que ir às reuniões todos os domingos da igreja. E isso foi uma surpresa para mim, e ainda me lembro daquela sensação de saber e ver aquilo. E era interessante que quando chegámos ao Hotel Roma, eu lembro, a primeira coisa que fizemos, na realidade, aquilo era uma única sala, e em cada canto reuniam-se as várias organizações. Havia num canto o sacerdócio e a Sociedade de Socorro. E eu lembro que me foram colocar lá num canto, onde havia uns biombos, e estava a querida irmã Isilda a ensinar, e foi muito interessante que eu lembro que sentei na fila de trás, e depois começaram a cantar uns hinos, o Riachinho dá, e eu achei muita piada estar ali um grupo de crianças,
e eu incluído, a cantarmos músicas que falavam de coisas tão engraçadas. E como o Miguel disse, era um espírito de família. Nós sentimos que quando estávamos reunidos com aquelas pessoas, e se calhar havia 40, 50 pessoas, não era mais do que isso, pessoas também muito animadas por participar, mas pronto, com aqueles meios rudimentares, estávamos ali numa sala tão temporária. Depois, rapidamente, passado 1 ou 2 meses, eu lembro que viemos, ou fomos, neste caso viemos para esta capela, a Capela da Lapa, que no final de 76 foi adquirida pela Igreja, este espaço, e eu lembro que foi uma festa de Natal, foi a primeira vez que tivemos aqui contacto e reunimos aqui nesta capela. Estávamos a falar em 1976, esse grupo de pessoas que passou a reunir então aqui nesta capela, já com outras condições, e foi muito interessante. Eu lembro dos missionários a comerem pela primeira vez na vida sardinhas e carapaus fritos. Sim. E depois irem jogar as cabeças dos carapaus para os gatos. Então, nós, com eles, criámos ali um espírito de família. Lembro que os missionários, na altura, levaram-nos ao cinema, as crianças, íamos ao cinema com os missionários, e criámos ali um espírito de família muito, muito próximo. Aliás, ainda hoje em dia nos correspondemos com os nossos queridos missionários. E eles foram uma peça muito, muito importante. E chegou uma altura, eles desafiaram-nos para ser batizados, não é? Então a família toda, em 1976, a 9 de outubro, fomos na altura na Casa da Missão, não é? Portanto, vestidinhos de branco, na piscina da Casa da Missão. E nesse dia tinha sido um momento histórico, porque tinham sido 18 ou 20 pessoas convertidas e batizadas. Portanto, para aquele tempo, foi uma super reunião batismal e havia um espírito muito, muito animador. Esse foi um momento muito especial, que eu pessoalmente recordo de estar a ser batizado pelo filho do Presidente Pinegar e entrar na água e sair. E depois também estar a ver a minha mãe dentro da água e o meu pai, como se fosse hoje esse momento. Um momento, sem dúvida, muito especial, que depois, ao longo do tempo, fomos percebendo o sentimento. E a mãe que tinha medo da água, não é? E, no entanto, é quase inesquecível a sensação de que, como família, ouvimos os missionários, aceitámos o convite do batismo e como família, fomos batizados em conjunto. E a mãe tinha medo da água, mas, naquele momento, ela venceu esse medo e foi batizada. Eu lembro-me também muito bem da primeira conferência dos jovens, que foi organizada pelo irmão Caldwell, e foi no Colégio de São Julião, em Carcavelos, e o facto de ver mais jovens da igreja, alguns jovens americanos, outros do Canadá, foi uma experiência também muito inesquecível para mim. Eu consegui ver como é que a igreja podia mudar a vida dos jovens, porque ali havia realmente um bom ambiente. Não era o ambiente da escola, não era o ambiente da rua, era um ambiente diferente, onde os jovens partilhavam valores importantes, falavam de Deus, falavam de Jesus Cristo e divertiam-se a fazer essas coisas. E para mim foi inesquecível, até porque o pai participou na organização dessa primeira conferência dos jovens da Igreja em Portugal, e foi uma experiência inesquecível e muito enriquecedora e melhorou muito a minha vida e abriu muito a minha visão de como poderia ser a minha vida seguindo os princípios da Igreja. É curioso que eu, nessa altura, lembro-me nessa primeira conferência que o pai ajudou a organizar, eu não tinha idade para ir para a Conferência dos Jovens, mas tinha idade para estar a ajudar o pai a fazer os pequenos cartões identificativos com o Moroni. Exatamente. E nós passámos a tarde inteira a escrever os nomes dos participantes. Os crachás. Exato, e a pintar os crachás com o Moroni. Então foi uma atividade muito, muito, muito engraçada, que eu me lembro do pai estar muito envolvido em todas as atividades dos jovens naquele princípio. E o que era curioso também é que não havia os meios que hoje em dia temos. Portanto, as pessoas estavam a fazer pela primeira vez, a organizar uma conferência de jovens pela sua melhor ideia possível, porque não havia materiais. Havia alguns materiais traduzidos no Brasil que chegavam a Portugal, mas de resto não havia mais suporte. Portanto, as pessoas tinham as escrituras e os livros adicionais das obras padrão, e o resto era muita vontade de trabalhar e às vezes de inventar um bocadinho. Criatividade. E fazíamos muitas, muitas atividades nesse início da igreja. E claro, depois a igreja foi crescendo, começámos a ouvir outras unidades a serem criadas em Portugal. Nós mesmo e mais algumas famílias fomos ajudar a fortalecer o Ramo 2, quando foi comprada a Capela da Gago Coutinho, e ter outras vivências, e a igreja começou a crescer em larga escala. Portanto, milhares de pessoas rapidamente. Passado um ano já havia mais de 1000 pessoas e sempre crescendo, e foi muito interessante percebermos, olha, já não conhecemos todas as pessoas, mas a alegria quando nos encontrávamos de ver milhares de pessoas que eram membros da igreja e que estavam a seguir a fé.
quando nós fomos à primeira reunião no Hotel Roma, os missionários falavam muito que é a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que o Salvador organizou. E quando nós chegámos ao Hotel Roma e vimos aquelas 40, 50 pessoas, eu lembro-me de pensar para mim próprio, então, uma igreja tão pequenina, esta é que é a igreja verdadeira. E daquele núcleo de 40, 50 pessoas, que iam todos em conjunto às atividades, porque se faltasse alguém já não era uma atividade tão boa, lentamente começámos a ver a igreja a crescer, a comprar capelas, a expandir-se por todo o país e quando aconteceram as novas conferências de jovens, já não eram 40 nem 50, mas já eram 100, 150, 200 jovens e aí tive uma visão de que realmente a igreja iria crescer por todo o país. Mas no princípio achava difícil que um grupo de 40, 50 pessoas pudesse um dia encher o país de membros da igreja e isso aconteceu muito rapidamente. Quando soubemos que surgiram alas em Oeiras, no Porto, em Coimbra, no Algarve, começámos a perder o controle com o crescimento, porque era um crescimento tão acelerado de pessoas que partilhavam dos mesmos valores, que lembro-me que apenas quando havia conferências regionais é que nós voltávamos a reencontrar aquelas pessoas que tínhamos conhecido no princípio da igreja. Portanto, foi no princípio, eu dificilmente acreditaria que a igreja poderia expandir por todo o país, mas os meses, os anos mostraram que o crescimento foi muito acentuado e maravilhoso de assistir. O anúncio do Templo de Lisboa, o Templo em Portugal, era esperado há muito tempo, não é? Desde o princípio da Igreja, que nós víamos as gravuras dos templos como edifícios grandiosos, maravilhosos, e pensávamos, um dia também teremos um em Portugal. Mas os anos foram passando, a Igreja foi crescendo, mas nunca tinha chegado o anúncio do templo. E mesmo durante a nossa missão, trabalhámos muito para que a realidade de um templo fosse uma bênção para todos os membros da Igreja. Durante muitas conferências esperámos por esse anúncio, mas ele tardou a chegar, até que realmente um dia, se calhar sentarmos à espera, ouvirmos as palavras de Portugal, ditas pelo profeta do Senhor, encheu todas as pessoas que estavam a assistir àquela conferência de uma grande alegria. O sentimento foi um sentimento de gratidão, o sentimento de que todo o trabalho que estes pioneiros, estes primeiros membros da Igreja fizeram, deu uma bênção maravilhosa, que era ser anunciado o Templo de Lisboa. E depois todo o envolvimento que veio a seguir, demorou quase 10 anos até que o templo fosse dedicado, mas sempre com o envolvimento dos membros da Igreja. Lembro-me das portas abertas, tantas e tantas pessoas que quiseram participar para mostrar à comunidade que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias tinha um templo em Lisboa, tinha um templo em Portugal. Foi uma experiência enriquecedora e muito boa. E a dedicação, então, uma experiência espiritual única. Estava precisamente a pensar, quando os missionários nos ensinaram, e depois de nos termos filiado à Igreja, a certa altura eles ofereceram-nos um puzzle. Era um puzzle que tinha as gravuras de todos os templos da Igreja. E acho que eram 12 templos que existiam na altura. E para nós pensarmos que poderíamos um dia ter um templo em Portugal era quase uma miragem. Depois, mais tarde, nós fomos crescendo na Igreja e depois, como o Miguel também já mencionou, a certa altura fomos para a missão. Eu fui para a missão, servi na missão Portugal-Porto, o Miguel também na missão Portugal-Porto, o meu irmão Dinis na missão das Ilhas, missão Las Palmas, e a minha irmã também na missão Portugal do Porto. Então foi interessante que os nossos pais, durante algum tempo, ficaram sem filhos em casa. Então os 4 elders e sister Adriano estavam a servir missão. E na missão, eu lembro de quando nós víamos o crescimento acelerado da Igreja, centenas e centenas de pessoas a juntarem-se à Igreja e a encontrarem felicidade no Evangelho de Jesus Cristo, nós pensávamos, bem, um dia vamos ter um templo. E isso aconteceu. Quando foi depois anunciado o templo, foi um momento histórico de grande alegria, e especialmente quando foi dedicado o templo. E quando vimos milhares e milhares de pessoas de todo o país que não são filiados à Igreja, mas que queriam ver um templo por dentro e que visitaram os jardins do templo, receberam informação sobre a Igreja, realmente foi um momento muito, muito especial. E depois a dedicação, e agora podermos saber que temos aqui um templo perto onde nos podemos facilmente deslocar e estar lá. O templo para nós também significa uma coisa muito importante, que significa
Famílias eternas é um dos princípios mais importantes que o Evangelho de Jesus Cristo nos trouxe à nossa família, é sabermos que um dia podemos estar juntos para sempre, se formos merecedores. E algo que podemos aprender em família. Os nossos pais já não estão connosco, já estão à nossa espera, mas nós sabermos que estes laços se perpetuam para além desta vida. E a Igreja trouxe-nos esta visão, o Evangelho de Jesus Cristo, que nos dá uma perspectiva eterna. Os templos têm uma missão importantíssima, porque é lá que nós realizamos, por exemplo, o casamento religioso. Todos nós, os 4 filhos, casamos no templo e temos os nossos filhos e sabemos que se trabalharmos para isso podemos um dia ter uma família eterna. Então, sem dúvida, o templo foi um momento espetacular. E agora recebemos a bênção de ter um segundo templo em Portugal, o Templo do Porto. Há uma grande ansiedade de que seja o mais rápido possível. Isto também para abençoar os irmãos do norte do país com a possibilidade de ir ao templo mais vezes. Eles fazem um grande sacrifício em vir ao templo aqui em Lisboa, mas um segundo templo no nosso país é a mostra de um crescimento religioso muito importante e uma herança destes pioneiros, membros da Igreja de Jesus Cristo. Eu estava-me a lembrar precisamente disso. A quantidade de pessoas, de amigos que nós conhecemos ao longo destes 50 anos, faz 50 anos mesmo, que trabalharam para que isto acontecesse. E eu lembro quando o tempo foi dedicado, eu pensei muito nisso. Isto está aqui o suor e lágrimas e muito sentimento e muito espírito de todas as pessoas que trabalharam, que já não estão, muitos deles entre nós, os nossos professores, alguns professores da primária, dos jovens que já partiram, mas que trabalharam muito por este objetivo. E o facto de agora irmos ter um templo aqui na Zona Sul, que é o Templo de Lisboa, e depois temos um templo no Porto, realmente é o cumprimento de uma profecia e de um facto fantástico. Os tais 12 templos que havia no nosso puzzle em 1976, passados 50 anos, há centenas e centenas de templos em todo o mundo e só em Portugal um em operação e o outro não tarda a iniciar a construção. Portanto, sem dúvida, é maravilhoso podermos ter feito parte deste milagre que é o crescimento da Igreja. O conselho que eu daria àqueles que estão agora a começar esta jornada na Igreja é desfrutarem a alegria que é fazer parte da Igreja de Jesus Cristo. Não só a nível pessoal, de aprenderem, de receberem, de perceberem as respostas às perguntas que têm sobre as suas vidas, mas também desfrutarem deste espírito de irmandade que existe na Igreja. Ao assistir às reuniões do domingo, ao participar das atividades da Igreja, podem receber uma força espiritual muito grande. E também a Igreja proporciona oportunidades de serviço. Se algum de vós não tem essas oportunidades, é aproveitar as que a Igreja disponibiliza de ajudar o próximo. E à medida que forem vivendo esses princípios e vivendo esses princípios no serviço ao próximo, vão começar a sentir um grande sentimento de satisfação, de realização pessoal, de realização espiritual, de que vale a pena fazer as coisas certas, vale a pena pertencer à Igreja e desfrutar deste espírito maravilhoso, de sermos todos filhos e filhas do Pai Celestial e de estarmos unidos no mesmo propósito. Uma das coisas mais especiais que nós aprendemos com o Evangelho é conhecermos e sabermos que somos filhos de um Pai Celestial, sabermos que somos filhos de Deus. E ao crescer e ao conhecermos o Evangelho de Jesus Cristo, é interessante conseguirmos perceber que não estamos sozinhos nesta terra. O Miguel falou sobre o plano de salvação. Saber que já vivemos com Deus, saber que podemos voltar a viver com Deus. E como nós temos família e temos filhos, e já netos, não é? Sim. E também já bastantes netos, podermos passar este conhecimento, eles saberem que têm valor, são filhos de um Deus que os ama, não estão sozinhos, têm um valor imenso aos olhos de Deus e que ao fazerem isso podem um dia obter felicidade aqui nesta terra e também viver com Deus. E isso é muito interessante porque os ensinamentos que nós tínhamos antes de conhecermos o Evangelho eram um bocadinho imateriais e um bocadinho abstratos, ok? Alguma fé em Deus, Deus existiria, mas hoje temos a convicção que Deus é nosso Pai, que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que Ele vive hoje em dia, assim como o Pai Celestial, e podemos receber a influência do Espírito Santo. Esses ensinamentos
ajudam-nos a saber que não estamos sós e que fazemos parte de um plano. Temos que trabalhar aqui na Terra, fazer algumas boas decisões, ou pelo menos a maioria ser boa, e dessa forma nos qualificamos para um dia ter uma vida eterna e podermos estar novamente ao pé do nosso Pai Celestial. E para mim saber isso é muito importante, porque o mundo tem muita adversidade, tem muita contra-informação e às vezes pode-nos baralhar um pouco as nossas prioridades, mas sabermos que temos um propósito eterno para mim é mesmo muito importante, e poder transmitir isto e partilhar com os meus filhos e netos. Não consigo imaginar a minha vida sem o Evangelho de Jesus Cristo, sem fazer parte da Igreja de Jesus Cristo. Os princípios que aprendi, os princípios que vivo juntamente com a minha família, não me tornam uma pessoa perfeita, mas tornam-me uma pessoa com esperança. O testemunho que eu tenho é que vale a pena fazer o bem, vale a pena sacrificarmos, às vezes, o interesse pessoal para ajudar o nosso próximo, e os sentimentos que recebo de fazer aquilo que é certo são inigualáveis e não têm valor. Eu tenho verdadeiramente um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Acredito que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é a Igreja que Jesus Cristo organizou na Antiguidade e que foi restaurada nos nossos dias através do profeta Joseph Smith, e acredito que tudo o que fazemos aqui vai ter uma recompensa eterna no futuro, e isso enche-me a minha alma de satisfação, de alegria de ver tantas pessoas a aceitarem seguir Jesus Cristo, juntarem-se à Igreja e fazermos este caminho comum, juntos, lado a lado, cada um com as suas dificuldades, mas olhar em frente e pensar que um dia vamos poder estar todos juntos de Deus e com Jesus Cristo e ter uma grande felicidade. Ao pensar nos jovens e da nova geração hoje em dia, eu lembro-me de nós, muito jovens, quando nos juntámos à Igreja. Realmente nós não tínhamos ali muitas ferramentas, não tínhamos muito conhecimento, mas o espírito que criámos foi muito, muito agradável. Muitas conferências, muitas atividades criadas ali de uma forma muito simples, e eu hoje olho para a nova geração que tem muitos desafios, mas que está muito capacitada, com novas tecnologias. A Igreja está muito estruturada, e ao ver, por exemplo, o programa que reúne os jovens do FSY todos os anos, tenho a oportunidade de contactar com eles de perto e ver que eles têm uma capacidade imensa. E então olhamos os 50 anos para trás e vemos o progresso da Igreja, mas olhando a nova geração, não tenho qualquer dúvida e confiança que eles são os novos líderes que já servem, que organizam a Igreja, que nos lideram a nós, e que o futuro da Igreja é risonho. A Igreja vai continuar a crescer, e daqui a 50 anos, aqueles de nós que cá estiverem, não é? Vão ver o crescimento absolutamente fantástico graças a esta nova geração, que tem capacidades imensas, muitos desafios, mas eles também estão muito preparados para vencer esses desafios e de conseguir vencer as adversidades e ajudar ainda muito mais pessoas a aproximarem-se de Jesus Cristo. Porque até agora foi a maneira mais fácil de eu criar os meus 5 filhos, de poder transmitir estes princípios, que é importante servir ao próximo, que é importante tentar algumas características e conhecer as características de Jesus Cristo que aprendemos na Bíblia, no livro de Mórmon e noutros ensinamentos dos nossos profetas. Tentar imitar, tentar ser uma boa pessoa, tentar servir, porque ao ter estas balizas na vida, provavelmente temos uma capacidade de ser mais felizes, encontrar uma felicidade ainda nesta vida. E então a Igreja trouxe-me isso. Há sentimentos que nós sabemos que são verdade. Eu sei sem sombra de dúvida que a Igreja ajuda-nos a ter estas balizas, o Evangelho de Jesus Cristo ajuda-nos a ser melhores pessoas, e o facto de sermos melhores pessoas, vamos conseguir encontrar felicidade. Então as pessoas que conhecem a Igreja ou conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, ao se esforçarem, vão obter ainda essa felicidade aqui. E isso é um valor enorme nas nossas vidas, podermos ter ensinamentos que nos ajudam a escolher aquilo que nos pode trazer uma felicidade duradoura.